E o Botafogo perdeu fora de casa na Libertadores, 1-0 contra o Estudiantes da Argentina. Muita gente criticando aí o trabalho do Renato Paiva, mas será que se a gente olhar de perto dentro de campo, será que é esse mesmo o problema? Isso porque logo no comecinho do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu criar sua primeira grande chance, 2 minutos do primeiro tempo, e uma construção desde a defesa, uma jogada que a gente já viu aqui em outras análises que o Botafogo tem algumas alternativas interessantes aí nesse começo de trabalho do Paiva. Mas calma, vamos por partes aqui, vamos primeiro analisar esse primeiro lance, só pra gente entender um desencaixe de marcação muito evidente que acaba acontecendo aqui, né? O Patrick de Paula recua com bastante espaço, o Gabriel Neves, né, aquele jogador do São Paulo, camisa 8 aqui do Estudiantes, acaba demorando aqui pra saltar a pressão e já vai ser o suficiente pra gerar esse primeiro desencaixe. Então o Alex Telles consegue achar esse primeiro bom passe, o Marlon Freitas ataca aqui o espaço, sai uma tabela de 3 jogadores e o mais importante aqui é a movimentação do Savarino. A princípio ele recua se apresentando pro jogo, quebra a linha defensiva aqui do Estudiantes, isso acaba abrindo espaço pra uma jogada que a gente já viu aqui que o Botafogo tem tentado bastante, que é justamente você ter aqui o Igor Gomes atacando o espaço aqui, né, fazendo aquela diagonal de dentro pra fora, mas não é o caso desse lance. Nesse lance aqui, o próprio Savarino vai atacar o espaço que ele mesmo abriu, trazendo com ele o lateral direito ali do Estudiantes. Então dá uma olhada aqui nessa boa troca de passo, Patrick de Paula deixa com o Marlon Freitas, que já aciona o Savarino, ele vai levando ali, consegue ganhar o corredor da direita e na sequência ele vai fazer um excelente cruzamento. Quem vai cabecear essa bola é o Arthur, mas ele pega mal, pega muito por baixo ali e manda por cima, desperdiça essa grande chance aí pro Botafogo aos 2 minutos do primeiro tempo. E agora começa a entrar a questão do plano de jogo do Renato Paiva para essa partida. Por mais que o Botafogo tenha conseguido criar uma grande jogada ali, fazendo a construção desde a sua saída de bola, o que a gente viu na maioria das vezes ao longo do jogo todo, em especial no primeiro tempo, onde o Botafogo ficou mais ali no seu campo de defesa, foi que nas saídas de bola a gente via esse tipo de saída de bola. Saída de bola mais longa, o John já quebrando lá, colocando lá na frente pro Igor tentar ganhar ali a primeira bola ou fazer a casquinha, mas a verdade é que esse tipo de saída de bola mais longa acabava sempre favorecendo a defesa do Estudiantes. E depois eu fui até pegar lá a coletiva do Renato Paiva para entender qual era o plano de jogo para essa partida, e uma coisa que ele falou bastante, caso você não tenha visto a coletiva, foi que a proposta dele era inicialmente fazer ali um bloco mais baixo, mas ativar alguns gatilhos de pressão para tentar empurrar o Estudiantes para trás. A grande verdade é que isso acabou não funcionando nada bem. Vamos entender então o porquê que o plano do Paiva não funcionou nessa partida especificamente. São vários pontos aqui pra gente analisar. Primeiro deles, o Gabriel Neves. Muitas vezes aqui ele começava aqui fazendo esse triângulo, né? Fazendo tripé aqui de meio de campo aqui, que acabava batendo de frente com os 3 meio-campistas do Botafogo, mas dá uma olhada na movimentação que ele vai fazer na sequência da jogada. Ele não vai ficar parado aqui, mais espetado. Uma coisa que ele fazia bastante era justamente recuar aqui, se apresentar ao lado dos zagueiros. Isso acabava então gerando espaço, ou melhor, aproveitando um espaço, né, que o desenho defensivo do Botafogo oferecia. Isso acabava impedindo essa pressão pelo corredor central. Dá uma olhada como o Igor Vinícius a princípio pressiona o zagueiro, mas o Neves está livre aqui, né, pelo lado esquerdo. E se você olhar aqui pelo corredor central, você vai perceber que os 3 meio-campistas do Botafogo estão aqui. Isso acabava então gerando essa superioridade numérica aqui atrás, que ajudava com que o Estudiantes mantivesse a posse de bola mais por fora do bloco. Agora dá uma olhada como à medida que a jogada for progredindo aqui pela esquerda, o Botafogo vai tentar encaixar a marcação para empurrar os Estudiantes para trás. E aí uma outra coisa que vai acabar se repetindo bastante, você vai perceber, é que o Arthur acabou com muita dúvida do que fazer na hora de tentar sufocar ali a saída de bola do Estudiantes ou tentar empurrar os Estudiantes para trás. Isso porque você tinha essa movimentação então do zagueiro esquerdo, né, por conta do Neves recuar entre os zagueiros, ele tinha liberdade para fazer esse arco aqui mais por fora, atacar nessa construção como se fosse um lateral mais recuado. E o Estudiantes tentou bastante essa dinâmica que eu desenhei aqui para você. Tentava então tirar o tripé de meio de campo do Botafogo, né, tentar atrair mais para frente, porque sabe que quem faz a cobertura aqui da linha defensiva, né, geralmente é um dos volantes, geralmente é o Gregor, né, que recua aqui entre os zagueiros para tampar os espaços que vão aparecer, para liberar o zagueiro aqui para caçar nesse espaço entre o lateral e o zagueiro. O Estudiantes fazia muito isso, recuava com um jogador e já colocava alguém do meio aqui para atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Então, toda vez que a marcação ficava um pouco mais encaixada, né, a bola ficava mais quente, sem opções de passe aqui de segurança para a bola recuada, o Estudiantes não tentava recuar com o goleiro ou os zagueiros não recuavam mais aqui, o time já tentava forçar uma bola um pouco mais esticada, forçar alguma jogada de ataque. Esse ponto é importante. Muitas vezes você não consegue empurrar um adversário para trás caso ele não queira ser empurrado, né? Ele força a jogada ali de ataque. Em alguns momentos o Botafogo até tentava fazer um bloco médio ali, um bloco alto, mas era mais raro. Pode ver que esse bloco alto aqui tá bem posicionado, mas o time tá mais pronto ali para fazer a recomposição do que propriamente tentar sufocar até a última faixa do campo. Até porque a marcação vai ficar desencaixada novamente. Olha só, tripé com tripé aqui, né? O triângulo batendo com triângulo. O Estudiantes vai tentar fazer uma saída de bola aqui pela direita, ó, o zagueiro aqui fazendo aquele arco novamente. Ele aproveitava muito bem esse espaço.
espaço, só que à medida que ele avançar por aqui, perceba como o Patrick de Paula já vai avançar para fazer a cobertura aqui da bola. Então tinha essa proposta, fazer a troca de marcação aqui, né? Os jogadores do meio de campo, eles não ficavam fazendo perseguições, eles iam onde a bola tava ali, tentava manter a marcação encaixada, eliminar as opções de passe curto. Mas dá uma olhada de novo aqui como o Arthur, ele não vai fazer a marcação do lateral. Aqui você tem a marcação encaixada, né? Para uma bola mais esticada, mas o Arthur ele vai ficar mais fechado aqui, ele vai mais recuando e vai dar liberdade aqui pro lateral e avançando aqui no corredor. Primeiro dá uma olhada então no Patrick de Paula, como ele vai avançando aqui para manter a bola coberta, mas dá uma olhada como o Arthur vai recuando também aqui e dando liberdade aqui para essa saída de bola desafogar. O Igor até recua aqui para fazer a marcação do Neves, o Patrick de Paula até faz a cobertura da bola, mas o Arthur acaba não marcando ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui que ele precisasse se preocupar. Inclusive o Botafogo tem superioridade numérica aqui pelo corredor central. O ideal seria que ele mantivesse essa bola mais quente, essa marcação mais encaixada aqui no lateral, pra justamente tirar essa linha de passe, né? Não deixar tão segura aqui, tão tranquila, para que o Estudiantes facilmente conseguisse bater a marcação do Botafogo. E aí quem empurrava, quem para trás era justamente o Estudiantes, conseguia empurrar facilmente o Botafogo ali para trás no seu bloco baixo. Ó, o Neves aqui recuando de novo entre os dois zagueiros, ó. Ele vai receber a bola e dá uma olhada no zagueiro esquerdo aqui, o que ele vai fazer de novo, ó. Vai se apresentar aqui fazendo aquele arco. Agora dá uma olhada no Arthur aqui, como ele tá bem recuado, né, bem retraído. Então, como ninguém perguntou isso lá na coletiva de imprensa do Renato Paiva, a gente não sabe se era uma questão do modelo de jogo, né, manter os pontas mais recuados e mais fechados, ou tentar fazer com que ele avançasse para bater de frente e proteger aqui a progressão pelo corredor. Pelo que ele falou que a ideia era tentar empurrar os Estudiantes para trás, acredito eu então que acabou sendo uma falha de marcação pelos lados do campo, em especial aqui pelo lado direito, ó, porque a marcação vai trocar aqui, ó, o zagueiro direito vai sair aqui, lateral vai sair aqui, então você tem um ponto aqui que vai acabar sobrando, né? Então seria mais responsabilidade do Arthur aqui tentar cobrir aqui o zagueiro que avançava com a bola o tempo inteiro. E mais uma vez o Estudiantes vai tentar uma jogada de infiltração aqui por dentro do bloco de marcação do Botafogo. Mas aí na prática o que a gente teve foi um jogo mais travado. Isso porque o Botafogo não conseguia empurrar o Estudiantes para trás, então não conseguia executar o seu plano de jogo, que partia do pressuposto de tentar empurrar o Estudiantes para trás, recuperar a posse de bola no campo de ataque e criar a partir dali. E o Estudiantes por sua vez encontrava liberdade para manter a posse de bola, mas toda vez que tentava infiltrar no bloco de marcação do Botafogo, não criava grandes jogadas, não criava grandes vantagens assim, mas tinha mais volume de jogo e conseguia algumas bolas paradas, e essas sim acabaram mostrando um certo potencial. E tem tudo a ver com a forma como o Botafogo fazia a marcação aqui dos escanteios em especial. O Botafogo fazia essa marcação por zona aqui, né, justamente ali na linha da pequena área, e o Estudiantes muitas vezes até iniciava aqui mais recuado, mas tentava fazer aquela famosa parede, né, bloquear esses jogadores aqui para que alguém cabeceasse livre na marca do pênalti. O time repetiu isso em praticamente todos os escanteios. Essa câmera mais fechada, esse aqui já é um outro escanteio, dá pra você perceber isso, né? Esse ímpeto aqui do zagueiro de tentar mais segurar ali os jogadores do Botafogo para que alguém finalizasse. Aí na sequência você vai perceber aqui, se não me engano, acho que é o camisa 5 que vai cabecear ali na marca do pênalti, ó. Exigindo essa bela defesa aí do John, né? Que pula ali, se estica todo, dá um tapa, salva o Botafogo. Ó, esse lance fica ainda mais claro, né? É outro escanteio aqui, ó, minuto 33 do primeiro tempo. Ó, o jogador, o camisa 5 de novo, completamente livre aqui na marca do pênalti. Praticamente uma barreira aqui, né? Pra não deixar os jogadores aqui correrem pra frente pra fazer o corte. E mais uma finalização ali do Estudiantes, ó. Ele cabeceia, sobra ali pro camisa 11, né? Ele acaba pegando mal na bola, sairia na cara do John, manda pra fora. Esse lance aqui depois eu fui ver ali no replay por outro ângulo. Aparentemente esse jogador que faz a segunda finalização, ele tava em condição de impedimento. Mas claro que não deixa de ser uma sequência de bolas perdidas aí nessas jogadas de escanteio, que serve pra gente deixar registrado aqui pra ligar esse alerta pra ver como vai ser a evolução desse tipo de jogada aí pra defesa do Botafogo. E o gol surpreendeu praticamente todo mundo, inclusive o próprio treinador aí do Estudiantes, né? Olha a cara dele aí no momento que saiu o gol. Acredito que você já tenha visto esse gol, mas caso você não tenha visto, ó, foi um chute totalmente despretensioso aqui, né, do atacante ali do Estudiantes. A bola desvia e acaba matando ali o John, ou o John acaba perdendo o tempo da bola, ou ela acaba batendo em um morrinho, enfim. Falha aí do John, 1-0 Estudiantes no primeiro tempo. Mas perceba, não foi uma vantagem tática, né? Não era uma jogada que o Estudiantes estava tentando, não era uma tragédia anunciada. De fato, a única vantagem do primeiro tempo era ali nas jogadas de escanteio, como a gente pôde perceber. Mas um ponto que vale a pena a gente reforçar aqui foi que a própria proposta do plano de jogo ali do Botafogo não funcionou. Isso acabou tirando todas as possibilidades de ataque, além daquela primeira jogada de construção rápida, que depois a própria saída de bola do Botafogo, tentando fazer essa saída de bola mais longa, acabou sabotando o potencial. E aí pro segundo tempo, o Renato Paiva promoveu uma alteração. Não mudou tanto assim a estrutura do time, mas acabou definindo melhor ali quem eram os volantes, os meio-campistas ofensivos, enfim. O que ele fez? Ele colocou o Matheus Martins para jogar na esquerda, trouxe o Savarino para jogar por dentro e tirou ali o Patrick de Paula. E aí ficou mais bem definido, né? O Gregory e o Marlon Freitas. E o time ficou mais nesse 4-2-3-1, né? Quando tava ali com o tripé de meio de campo, girava um pouco mais, né? Muitas vezes o Patrick de Paula recuava um pouco mais, compunha ali mais pela
pela esquerda, Gregory ficava fazendo mais aquele volante entre as linhas, enfim, aquele comportamento que a gente já viu aqui em outras análises. Agora, não foi uma organização ofensiva que acabou gerando vantagem em relação ao desenho defensivo do Estudiantes, que por sua vez passou a recuar mais, né? Baixou mais as linhas, priorizou o sistema defensivo, afinal de contas já estava vencendo o jogo, então acabou se beneficiando daquele erro do John ali para mudar a estratégia para o segundo tempo. Uma boa jogada que o Botafogo conseguiu foi no comecinho do segundo tempo, um cruzamento do Alex Telles, uma cabeçada ali, praticamente na pequena área, né, mas não pegou em cheio, se não me engano foi o próprio Igor que cabeceou ali, mas o goleirão conseguiu fazer uma defesa relativamente tranquila. E a melhor jogada do segundo tempo foi justamente em um dos poucos contra-ataques que o time conseguiu encaixar. O Botafogo de fato encaixou pouquíssimos contra-ataques nessa partida, e em um deles já mostrou todo o potencial que teria essa jogada. O time vai conseguir recuperar uma posse de bola ali, ó. É uma bola que é um erro não forçado, né, o Estudiantes fica ali, mantendo a posse de bola em uma região extremamente perigosa do campo, e o Botafogo, que não tem nada a ver com isso, vai conseguir recuperar a posse de bola. Igor Jesus faz um belo corta-luz ali, né, gira pra cima do defensor, e o Savarino vai escapar aqui pelo corredor central. Ele já ajeita pra direita ali, manda de fora da área mesmo, manda essa bola no travessão, ela pinga ali pra fora, não pinga dentro do gol, e no rebote a bola fica viva em disputa ali, o Igor Jesus quase consegue fazer a finalização, o Matheus Martins chega ali, mas o Botafogo acaba desperdiçando um dos poucos contra-ataques que teve ao longo do jogo todo, né? No primeiro tempo não teve, no segundo tempo teve poucos. Agora, um ponto que vale a pena a gente destacar aqui é que, por conta do plano de jogo não ter funcionado no primeiro tempo, acabou mostrando uma deficiência aí estratégica do Botafogo, né? Primeiro que quando o time dos Estudiantes tentava forçar as jogadas, devolvia a posse de bola pro Botafogo mais ali na defesa, o Botafogo não conseguia criar de trás, escapando do perde-pressiona do Estudiantes. Esse é um primeiro ponto. Por isso que não teve tantos contra-ataques assim. Por mais que o Estudiantes tivesse muita posse de bola, perdesse posses de bola no campo de ataque, o Botafogo não conseguia encaixar esses contra-ataques com potencial de perigo maior. O gatilho de tentar empurrar os Estudiantes para trás definitivamente não funcionou, como a gente pode ver aqui em vários lances, e por conta de abrir mão de ter uma saída de bola mais construída, mais sustentada, o time consequentemente abriu mão de ter volume de jogo no campo de ataque. Isso sabotou também as próprias jogadas ali de ataque ao bloco recuado. Por isso que o Botafogo, então, pelo conjunto desses fatores, né, pela somatória das decisões do time dentro de campo, acabou tendo esse volume inexpressivo aí no campo de ataque. Mas vamos continuar de olho aí para entender a evolução ou não do trabalho do Renato Paiva à frente do Botafogo. Inclusive tem outra análise aqui que eu fiz em detalhes, que caso você não tenha visto, vale a pena você entender. Algumas propostas ali que funcionaram em outras partidas, para você entender que também não é aquela terra arrasada, que o trabalho não tá indo para lugar nenhum de fato, principalmente nas saídas de bola. Existem algumas jogadas bem interessantes ali que vale a pena você olhar um pouquinho mais de perto. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo para você aqui no meio da tela, que eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.